Hoje a rede social é um grande serviço, prestou um grande serviço para a área de emprego, né? Para você procurar emprego. Mas é muito comum você ter do lado de uma rua, eu lembro que tinha um anúncio há um tempinho atrás, que você tinha, se eu não me engano era da Folha, que você tinha do lado um cara querendo vender um carro, do outro lado um cara querendo comprar, mas eles não se encontravam, né? E é muito comum isso, você tem muitos profissionais aqui bons, garotada nova, boa, uma mão boa, um conceito de designer muito bom, moderno, e você tem do outro lado donos de agência que, né, precisam. A rede social encurtou essa distância. O DRC criou, preocupado com isso, e com nossos alunos, criou gratuitamente um serviço que você publica o histórico profissional, o histórico escolar. Mas mais do que isso, o que um diretor de artes quer encontrar num rapaz desse novo? Ele quer ver o portfólio dele. Isso é muito importante. Ele quer ver o trabalho dele. Então vocês criaram um site onde ele encontra o histórico profissional, o histórico escolar e encontra todo o portfólio desse nosso aluno. Ou seja, gratuito. Já tem de encontrar. Espaçoaluno.com.br www.espaçoaluno.com.br. Ou seja, ali as pessoas podem entrar gratuitamente. Deixam o seu portfólio, o seu currículo, o seu trabalho. E ali o telefone está contato. O site, na parte do aluno, ele é exclusivo para o aluno do DRC. Na parte do empresário que está buscando profissionais, ele é livre para qualquer empresário. Basta fazer um cadastro com o CNPJ e ele busca o profissional que ele quiser. Os alunos e ex-alunos da DRC? Alunos e ex-alunos. Não importa se foi um aluno nosso de muitos anos atrás. Cerca de 13 mil alunos devem utilizar muito esse site. Exatamente. Eu queria ver agora alguns trabalhos feitos pelos teus alunos. Tem coisa bem bacana. Eu queria mostrar e você vai, por favor, identificando na tela lá e dizendo o que foi feito, como foi feito e por que principalmente. Vamos lá. Olha lá, isso foi feito em 3D, foi feito em Maya. Isso é um carro modelado em 3D, foi feito em Maya. Isso aí é criação, desenho. Isso não é um carro, é um desenho, ou é é Photoshop? Não, é um carro feito em 3D, um software 3D chamado Maya. É um dos principais softwares 3D, é o principal software 3D do mercado. Ele foi modelado em 3D. Quando ele é modelado em 3D, o cliente ele pode ver de qualquer ângulo esse carro, de cima, de baixo, porque ele é modelado em 3D mesmo. É essa técnica que se usa na área de imóveis, não? Quando você entra num apartamento e vê exatamente. Maquete eletrônica é o nome disso. Também nós ensinamos, temos um treinamento só para maquete eletrônica. Beleza, vou fazer um curso. Isso aí já não é um desenho tridimensional. É um desenho bidimensional, né, feito em Illustrator. Deve ter Illustrator e Photoshop. Olhar assim, às vezes é difícil identificar tudo que foi usado. Mas aí é um desenho, você vê, quem está procurando hoje um profissional? Isso está no Espaço Aluno. Quem estiver procurando hoje uma editora infantil, que estiver procurando um rapaz com traço, com um desenho infantil para qualquer trabalho que seja educacional, né, infantil, olha lá. Nós temos agora um desenho desse, ele vai direto num computador e cria num computador, ele faz um RAF antes em papel? Isso depende muito os velhões passam ainda pelo papel. A juventude já põe a mão na tablet, né, que é... E já faz direto. Eu tenho formação em desenho publicitário. Às vezes, eu passo pelo papel mesmo antes de fazer uma coisa. papel você vai... mas a maioria hoje vai direto. Aí, uma maquete eletrônica. Pois é. Isso é feito em 3D, olha lá. Acabamos de falar nela aí. Exatamente. Olha lá, todo o cenário de um apartamento, né, virtual. E o 3D, ele dá uma característica muito legal, né, Décio? Ele dá uma característica realística para a coisa, né? Parece que, dependendo da textura que você põe e tal, parece que você está vivenciando realmente, você está tendo uma foto do lugar. Mas não, é feito em 3D isso aí. Isso é feito em Maya, olha lá, outro desenho feito de áreas, né? Nós temos muitos alunos no mercado e muita gente dessa área. E é um mercado também que tem muito serviço, né? A área imobiliária crescendo. Muito trabalho. Olha, isso daí foi feito também, isso aí eu acho que foi feito em Photoshop, né? Eu tenho até, tá lá, Photoshop em Maya. Esse Maya é um computador, né? É um software que especial para fazer esse tipo de desenho. O Maya, Décio, foi o único software na história do Oscar a ganhar um Oscar. O software ganhou o Oscar, a empresa que fabricou o software e o software ganhou um Oscar. Foi a primeira vez na história do Oscar que isso aconteceu. Ele já foi utilizado em longa produção assim, de cinema? Homem-Aranha, Senhor dos Anéis, recentemente Avatar, inteirinho feito em Maya. E você tem o software lá e dá o curso? Sim, ensinamos o software. E para uma pessoa ter um desse em casa, quanto é que custa? O Maya, para ele aprender, não custa nada. Ele baixa gratuito do site, para ele aprender. Ele só não deixa, quando ele vai produzir alguma coisa, ele põe uma mensagem, ele bloqueia para você fazer, quando você for produzir algo que for... E para comprar?
Para comprar esse software, você me pegou, mas deve estar alguma coisa em torno de $1.000 o valor. Não é assim... Não, já foi um preço muito grande. E é o melhor do mundo, praticamente. É o melhor software de diagramação do mundo. É aquilo que eu falei antes, a computação gráfica estava na mão de poucos. Hoje, a pessoa tem um computador em casa, tem um Maya instalado, ele pode fabricar, principalmente skills, com uma facilidade muito grande. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Olha lá, feito em Maya também. Olha que bacana. O fundo é feito em Photoshop, né? Você pode fazer uma imagem estática no fundo, né? Às vezes você faz 3D para still. O que é still? É coisa que não vai ter movimento. As coisas não vão se mexer, elas vão ficar estáticas. Mas o cliente tem uma vantagem com o cliente. O cliente fala, dá para ser o ângulo um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para lá? O 3D permite isso, que você mude o ângulo a qualquer hora do que você fez. O bidimensional não permite, foi feito daquele jeito, só se refazer. Ó, isso aí é Maya, feito em Maya. Isso aí não é um avião, é um desenho. Isso aí não é um avião, Décio. O desenho acho que não é o nome correto, né? Mas é uma modelagem em 3D. Em 3D. Não é um avião. Não é um avião. Esse avião não existe. Meu Deus, é de um aluno teu. É um aluno nosso. Ele entrou cru e saiu fazendo isso. Saiu fazendo isso. Deve estar ganhando dinheiro, né? Deve estar no mercado bem. Eu não conheço o histórico todo de cada um. Olha lá, uma xícara. Até a fumacinha. É. Agora, esse brilho é uma coisa espetacular, né? Uma coisa... Você dentro do software, você tem os spots de luz. Como nós temos aqui no estúdio, você tem os spots de luz que você direciona a luz de onde a luz venha para bater e refletir. Então tem uma situação muito realista, né? Quando a gente acompanha esses desenhos atuais aí, né? Isso já é um desenho mais tradicional, feito em Illustrator e Photoshop, né? E aí ele já não tem mais esse compromisso realista, né? Mas é uma ilustração muito bacana, muito bem feita, né? Com traço muito além de tudo, ele tem que ter talento. Essas pessoas têm que ter o jeitão para a coisa, tem que ter talento, tem que ter queda para esse tipo. Exatamente. Olha lá. Também feito em Illustrator, né? O Illustrator é um software da Adobe que faz desenhos bidimensionais, né? Que você tem o que é o chamado desenho federal. A gente está tendo bastante aluno de fotografia. Nós temos um curso de fotografia digital lá. Isso aí foi feito por um aluno nosso também de fotografia digital. Porque hoje, olha lá, 3D, esse carro também não existe. Não existe. Então, você imagina as empresas hoje com a facilidade que elas têm de não precisar montar protótipo de uma série de coisas, a não ser, claro, quando for estudo de um... Eu trabalhei na Fiat Automóveis na inauguração da fábrica em 1976 até 83. E quando a gente ia fotografar um automóvel, primeiro tem que ter estúdio, né? Ou caminhão. Sim. Grande, né? Mas jamais ficava com esse resultado. Ou seja, um carro que não existe foi feito em computação gráfica. Exatamente. É isso. Exatamente. Que coisa espetacular, né? Isso é um instrumento também feito em Maya, que é aquele software 3D que nós estamos, que eu acabei de falar. Maya é fantástico, fantástico. E não pense que isso já é uma ilustração já normal, né? Uma ilustração já feita em Photoshop, né? Aí, hoje, essas ilustrações, Décio, ela é feita como um aparelho, uma tablet, que é uma canetinha. Então a pessoa ilustra e pinta como se ele estivesse pintando no papel. Tem um software chamado Painter, que ele tem lá, você escolhe a tinta aquarela, o tipo do papel, o papel Schweller. Mas mesmo assim tem que ter uma técnica... Não tem dúvida. O software não vai fazer. Não é só a tela do computador e o cara tem talento, vai lá e desenha o que Exatamente. quer. Como a gente costuma falar, não existe o contra o carro, né? Ele tem que saber desenhar, ele tem que ter noção de perspectiva, de luz. Isso é outra ilustração também vetorial. Bem mais simples, mas se encaixa para uma série de propagandas. Por isso que esses profissionais estão atendendo muitas agências de publicidade e às vezes dentro de casa. Porque eles podem produzir isso dentro de casa e a agência não cria um vínculo empregatício, né, com o profissional. Você vê, e tudo isso está no espaço aluno. Se um empresário quiser contratar esse nosso aluno aí, tanto terceirizado quanto como funcionário, ele vai encontrar lá. Quer dizer, é um público diferente mesmo. Um aluno pode trabalhar em casa e não precisa nem levar o trabalho para o escritório da agência. Não. Para a pessoa que encomendou, vai para o computador. Não, exatamente. Não em alta definição, tal. Ele mostra, internet, gostou, muda aqui, muda ali e vai fazendo. Né? Com banda larga hoje você tem condições de mandar o trabalho. É um novo mundo da publicidade que vem por aí. Aí também é Photoshop. Isso aí tem Photoshop, isso aí já é uma questão de diagramação, já mexe mais com texto, né? Aí envolve uma fotografia, envolve efeitos de Photoshop, aí já é uma diagramação. Nós também temos também treinamento de diagramação lá. O InDesigner, o Quark Express, são softwares que fazem diagramação, né? Que fazem revistas, jornais. Olha lá, isso aqui é 3D, ó. Isso aí é feito em Maya. Olha o compromisso que a pessoa tem, né? Sombras de árvores. Sombras, exatamente. Agora, isso aí tem que você...
O computador é que cria a sombra, como se fosse um sol mesmo, é isso? Como se fosse um reflexo. É exatamente. O usuário ele põe a luz aonde ele quer. E a sombra é um resultado de onde ele coloca a luz. Então, se ele carrega o spot para determinado lugar, ele pode colocar vários spots de luz. Ele pode pedir, nesse caso, uma luz solar, né, para colocar. E aí se consegue ter esse efeito, esse volume, né, bacana. Me dá uma Olha, ilustração como se fosse feita em